derrota do Trump não necessariamente leva ao esvaziamento de Bolsonaro. Primeiro porque Bolsonaro ele é mais do que o indivíduo hoje já. Ele é um movimento político no Brasil. O Trump é importante nessa dinâmica internacional, sobretudo. Ele legitima o fenômeno Bolsonaro no Brasil. Mas é claro que há outras possibilidades de ação e eu entendo que o bolsonarismo sobreviverá, inclusive, a Bolsonaro. Se o Joe Biden chegar lá, é bem possível que o governo brasileiro tente encontrar um modus vivendi, ou seja, não vai ser tão simples um cavalo de pau, uma guinada nessa relação bilateral, já que Bolsonaro avançou muito a sua agenda de política externa naquela direção, investindo muito numa aproximação com os Estados Unidos. O Partido Democrata hoje, ele também, nos Estados Unidos, ele também tem dificuldade para se desvencilhar das escolhas que foram feitas pelo Trump. Não se deve esperar o Partido Democrata revolucionário, capaz de implantar uma novíssima agenda de política externa e de política doméstica. Por exemplo, o tema da Venezuela não varia muito a ênfase que o Partido Republicano e o Partido Democrata dão a todos. Os grandes líderes desses dois partidos têm interesse numa mudança de regime na Venezuela. Me parece que as escolhas feitas por Trump, no campo econômico, sobretudo, elas tenderão a balizar o próximo presidente dos Estados Unidos, mesmo que o próximo presidente seja o próprio Trump. Os Estados Unidos optaram por desinvestir na gestão da ordem internacional, por vários caminhos, por exemplo, com menor ênfase hoje na OTAN, menor ênfase nos organismos multilaterais, menor ênfase nos acordos de livre comércio macro-regionais. Uma das razões para a derrota dos democratas em 2016, da Hillary, um dos motivos teria sido justamente a política externa, o fato de que Obama ele abraçou muitas frentes ao mesmo tempo. A chegada de Biden à presidência dos Estados Unidos em 2021 talvez não signifique um choque como foi aquele em 1974, quando Jimmy Carter chegou à presidência com um discurso muito favorável aos direitos humanos. Eu não esperaria algo do mesmo gênero com a chegada de Biden ao poder. Mas há um campo temático que pode testemunhar uma mudança mais profunda, talvez seja o campo da governança ambiental. Há um compromisso dos democratas hoje, enunciado pelo Biden, pelo Sanders, pela Ocasio-Cortez, ou seja, pelas lideranças jovens e mais veteranas do partido, a ideia do chamado Green New Deal. O Brasil, que foi por muito tempo o mocinho, que foi um país responsável na gestão ambiental, é agora percebido como vilão. E aí pode haver uma colisão, mas eu acho que para todo o resto, a tendência à continuidade deve ser a tônica dessa eventual vitória de Biden se acontecer. A eventual vitória de Biden não representará um novo fôlego para a Organização Mundial do Comércio. Foros plurilaterais, como a OCDE e o G20, eles tenderão a ocupar esse lugar que vai sendo deixado pela OMC. A dependência do nosso país em relação aos Estados Unidos vem declinando ao longo das décadas. O país hoje, no fronte comercial, por exemplo, depende muito mais da China do que dos Estados Unidos. Biden não se dará o luxo de romper com o Brasil. Essa é uma outra razão, porque há a sombra chinesa, há uma disputa por influência na região. Então é importante para os Estados Unidos manter a relação com o Brasil, mesmo que nós sejamos governados por Bolsonaro, alguém que certamente não é o presidente dos sonhos para a Casa Branca de Biden.